Lucas, com o L. Passa o L, Lucas Gomes. O que você achou da final? Então, você está falando da final em si toda ou só do segundo jogo? Ah, cara. Quer falar da Então, toda? Do conjunto da sim, obra? vamos lá. O Fluminense fez um primeiro jogo. À espera de um erro do Flamengo, ele conseguiu. Tanto que saíram os 2 gols do Cano e o Fluminense leva uma boa vantagem para a segunda partida. A gente passa por um primeiro jogo com o Flamengo com um elenco melhor, tanto dentro como fora de campo, não consegue propor o jogo, não consegue ameaçar o Fluminense e nos erros individuais acaba sendo penalizado, acaba sendo prejudicado pelos seus próprios jogadores e o Fluminense consegue levar uma larga vantagem para a segunda partida de 2-0. O Fluminense conseguiu o mesmo resultado que o São Paulo conseguiu no primeiro jogo, só que jogando futebol totalmente oposto que o São Paulo, mas ele conseguiu alcançar o seu objetivo. E é isso que importa para o torcedor tricolor. Não importa a forma que jogou, mas importa que ganhou. Enfim, segunda partida o Fluminense jogou totalmente diferente que a primeira. Foi um Fluminense que não foi acovardado. Na primeira partida eu acho que o Fluminense foi acovardado. Embora tenha conseguido a vitória, foi um Fluminense acovardado. Mas na segunda partida não. Soube botar o resultado debaixo do braço da maneira correta. Trocar passes. Perceber o momento que a defesa do Flamengo ia dar espaço e ter a infiltração. O Ganso ele soube lidar com o jogo de maneira maestral. Ele foi o maestro do jogo. Embora a Arrascaeta fez boas jogadas individuais, conseguiu criar um gol para o Flamengo, mas o Ganso ele soube botar a partida debaixo do braço, pegar o Fluminense, levar o Fluminense ao título. O Ganso foi um dos grandes participantes desse título do Fluminense. Esqueço o nome dele. Qual o nome daquele volante do Fluminense? Jovem volante do Fluminense, André. Jogou uma partida absurda também. Então, assim, foi um Fluminense no segundo jogo, dentro das suas limitações, mas que conseguiu exercer um futebol diferenciado, um futebol que pudesse agradar o seu torcedor e um futebol que pudesse levá-lo ao título com uma vantagem que já tinha conquistado no primeiro jogo. Um Flamengo que não conseguiu em nenhum momento tomar conta da partida, a torcida empurrava a equipe, só que o time não correspondia. Só que a gente tem nos últimos dias recebido notícias e sabe quais são os motivos que estão fazendo o Flamengo atuar dessa maneira. Mas o Fluminense conquistou o título com todos os seus méritos. Só tá fazendo barulho no teu microfone, Alex. Parou. Foi mal. Mas o Fluminense que conquistou o título com todos os seus méritos, mas dentro das suas limitações. Pelo primeiro jogo, acho que o Fluminense não merecia, nenhum dos dois mereciam ganhar. Tanto o Flamengo não conseguiu fazer uma boa partida com o elenco que tem, tanto o Fluminense com a postura covarde. Mas como o Fluminense conseguiu os 2 gols na primeira partida e soube administrar isso da maneira correta na segunda, o Fluminense mereceu ganhar essa final sim, Wendel. Ô, Lucas, eu perguntei pro Alex, eu vou fazer a mesma pergunta para você, tá, Lucas? Aonde o Fluminense ganhou e foi campeão e aonde o Flamengo perdeu? Pô, se eu responder isso pra você vai parecer que eu vou tirar o mérito, mas foi no erro do Léo Pereira, pô. Foi no erro do Léo Pereira. Tudo aconteceu ali, Wendel. Tudo aconteceu ali, Wendel. Eu digo no torcedor do Fluminense, não tô tirando mérito do Fluminense de jeito nenhum. Acabei de explicar aqui. O Fluminense conseguiu ganhar o jogo no erro na primeira partida por 2-0 e na segunda partida soube administrar e ainda jogar um bom futebol. Mas o Fluminense ganhou o título, o Flamengo perdeu o título assim que o Léo Pereira botou o pé em campo. O Léo Pereira porque quem tava jogando no lugar do Léo Pereira ali, antes do Léo Pereira entrar, era o Fabrício Bruno, que tava sendo o melhor jogador em campo do Flamengo. Fazendo uma partida absurda. O Davi Luiz se mandava igual maluco, ele cobria o Davi Luiz. Então o Fabrício Bruno, por cansaço, por conta de erro tático, ele saiu por cansaço. O Fabrício Bruno deu lugar ao Léo Pereira, que na primeira bola que ele encostou, ele cai sentado, mano. O mais ridículo é isso, ele cai sentado, sai o primeiro gol do Fluminense e novamente, em erro de posicionamento do Léo Pereira, erro de passe do Ilharão, o Fluminense chega o segundo gol com o Cano. Então assim que o Léo Pereira entrou, tudo desnivelou. Então não tô desmerecendo o título do Fluminense, mas tô sendo bem preciso na minha resposta. O momento que o Fluminense ganhou o título foi na primeira partida, quando o Léo Pereira entrou. E o momento que o Fluminense confirmou o título foi na segunda partida, jogando bom futebol.
Mas o primeiro passo pro título tricolor foi quando o Léo Pereira deu o primeiro passo dele em campo. O Léo Pereira caminhou junto com o título do Fluminense. Simples assim. Alex, o seria cômico se não fosse trágico ainda. Título. É cômico e muito trágico. Faço as suas dores as minhas dores, Lucas. Alex, é o 32º título do Fluminense no Campeonato Carioca. O Abel, né, o Abelão, está muito emocionado. Claro, os torcedores estão muito emocionados junto com o Abel, que ganhou seu último título do estadual em 2012 com o Fluminense. O Fred, pela primeira vez, sendo campeão com o Fluminense no Maracanã. Então, assim, é uma junção de fatores que faz o Fluminense talvez esquecer o que aconteceu com a Libertadores e projetar um ano um pouquinho melhor, né? Você vê como que a semana muda, né, Alex? Na nossa primeira live, a gente falou, não, o Flamengo é favorito, o Flamengo claramente vai ser o campeão, o Fluminense vem com derrota da Libertadores, e agora muda, né, E na live Alex? passada falamos disso também, né, Alex? Sim, que pode mascarar. Ainda participei. Isso, foi isso que eu falei, e repito novamente. No primeiro jogo, o Fluminense mascarou bonito, aquele 2-0. Mais uma vez, o Fluminense conseguiu fazer o gol no erro do seu adversário. Então, com certeza, em finalizações, em estatísticas, sim, o Fluminense foi até bem, mas o Flamengo também soube se colocar no jogo, teve mais finalizações, o time deu uma característica totalmente diferente do que a gente viu no primeiro jogo, né? E com a entrada de alguns jogadores pelo Fluminense, o Cano que continuou fazendo os gols, só que os gols no erro do adversário, a gente teve um bom final de Campeonato Carioca, assim, no meu ver, né? Mas não é algo que agrade tanto, né? Não é algo que agrade tanto o L do Cano, né? Mas, cara, o Fluminense, com esse título de Campeonato Carioca, não só mascara a sua saída da Libertadores para aliviar a torcida, mas também vai para um Campeonato Brasileiro como campeão carioca, mas também com os pés no chão, um pouco mais calmo, né? Uma poeira mais abaixada. Porque você sair de uma Libertadores, a torcida já fica meio assim, ou já querendo pedir a cabeça do Abel, e aí consegue ganhar um Campeonato Carioca, meio que agradando o torcedor, né, com o Campeonato Carioca, e vai para um Campeonato Brasileiro disputar uma Sul-Americana também, pode sim dar uma melhorada. O Abel tem que rever alguns erros do Fluminense, porque não vai ser nem sempre, como eu disse no debate lá que eu participei no Lucas, não vai ser nem sempre que vai aparecer um time que vai estar com alguns erros no seu sistema tático, com algumas peças, entende? Vai ter um time que vai estar bem certinho, bem montado, jogar contra o Fluminense, e aí, irmão, se perder, não vai ser do erro do adversário, entende? É isso que o Abel tem que rever, não ganhar no erro do adversário, tem que ganhar nas suas próprias criações de jogadas, nas suas próprias criações de gols, e não depender do adversário. Mas o difícil é que a filosofia do Abel é essa, né? A filosofia de jogo dele é esse. Enfim, Lucas. Se continuar com esse pensamento, não vai chegar a lugar nenhum.